PVBI11, HGBS11, XPLG11 e BRCO11. 4 fundos imobiliários que estão aumentando seus rendimentos ano após ano nos últimos 4 anos consecutivos. Nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco mais sobre esses fundos imobiliários, entender o racional, o que está acontecendo com esses fundos, o que eles realmente fazem, o que é bom, o que é ruim. Eu quero saber aqui o que você acha de cada um desses fundos. Só que para isso eu já dou logo de cara para você o nome de cada um desses fundos. Aqui no canal eu não fico levando você até o final do vídeo para você entender qual é o fundo. Cara, eu já falo logo para você aqui do que eu vou falar, porque eu sei que você que tá aqui, você quer aprender mais, a gente tem um tempo aqui pra gente trocar uma ideia, falar um pouco mais sobre os fundos imobiliários. E aliás, se você tem algum fundo imobiliário que você quer que eu analise aqui no canal, que a gente faça um vídeo sobre ele, comenta aqui embaixo qual fundo imobiliário você quer que eu traga no próximo vídeo, uma análise completa, entendendo todo ponto a ponto, o que é bom, o que é ruim. Vocês pediram pra mim fazer do GARI 11 eu fiz, do VGHF 11 eu fiz, do XPLG 11 eu fiz, do VILG, do Vino, dos fundos da Vinci. Cara, eu trouxe todos aqui pra vocês. Então comenta aqui embaixo o nome do fundo que você quer que a gente traga uma análise, que eu prometo que eu olho todos os comentários. Quem sabe o fundo que você está analisando aí não é o tema de um próximo vídeo. Sem enrolação, primeiro fundo aqui da nossa lista que vem aumentando os seus rendimentos todos os anos é o PVBI11. É um fundo que ficou esquecido por muita gente aí, principalmente na época da pandemia. Ninguém queria saber de fundos de lajes corporativas, porque a hora que fechou todo o comércio, ninguém mais estava consumindo nada, todo mundo na internet, home office estourando, fundos de lajes corporativas ficaram esquecidos ali, não estava gerando bom rendimento, e foi aí que surgiu o PVBI11, cara. Se a gente olhar aqui, ele vem aumentando os seus rendimentos desde 2020, olha só. Em 2020, né, crise mundial de saúde, é normal um fundo imobiliário pagar muito pouco, porque estava tudo fechado, ninguém estava gerando um bom rendimento, então ele pagou aqui ao ano R$ 1,87 por cota. Isso significa que se você tivesse comprado uma única cota desse fundo, no ano você tinha recebido, ali juntando todos os aluguéis, R$ 1,87. Em 2021, olha só como ele já se recuperou. Uma única cota tinha gerado R$ 6,48. Em 2022, R$ 6,76. Em 2023, R$ 7,85. Então, nos últimos 4 anos consecutivos, esse fundo ele vem aumentando o rendimento que ele entrega. Isso aqui mostra pra gente uma eficiência da gestão em ser uma gestão pró-cotista e não pró-gestão. É lógico que a gente não tem que olhar só isso aqui pra gente tomar uma atitude de compra de um fundo imobiliário. Mas isso aqui já mostra muita coisa pra gente, porque a gente quer colocar o nosso dinheiro e quer ver ele aumentando ao longo do tempo. Por que a gente investe em fundos imobiliários? Porque você quer comprar um fundo, ter uma boa gestão, tá cuidando ali das cotas que você investiu e essa gestão ir entregando um bom resultado para você cada vez maior. E aqui a gente pode ver que esse fundo conseguiu fazer isso. Vamos ver agora como ele vai se comportar no ano de 2024. O PVBI11, uma cota hoje custa R$ 100,46, entregou quase 8% de yield nos últimos 12 meses, subiu 8,07% aí nos últimos 12 meses. É um fundo de um patrimônio de 2,6 bi, tá sendo negociado aí no seu valor justo. Tem 161 mil cotistas, cara, muita gente está de olho nesse fundo. Liquidez diária dele quase batendo aí 5,5 milhões e pagou 65 centavos por cota no último rendimento. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório? Então o fundo começou ali em junho de 2020, quem faz a gestão desse fundo aí é a VBI, ele cobra uma taxa de administração de 1%, e qual que é o problema desse fundo aqui, só pra gente não ficar só enchendo a bola dos fundos que a gente vai falar, tá? O problema de fundo de lajes corporativas é o quê? Vacância. Esse fundo, ele tem vários imóveis, vários prédios comerciais que estão em localidades boas, o imóvel de categoria, cara, é um imóvel bom, boa localização, mas tem alguns problemas aqui que se a gente ler o relatório um pouquinho mais extenso, a gente vai entender que os espaços vazios desse fundo geram para ele um resultado menor. Então aqui, por exemplo, considerando esta movimentação no ativo FL 4.440, a vacância do fundo passará de 7,6 para 9,3 em abril de 2024. Então é menos 9,3% de receita que o fundo deixa de arrecadar aí quando ele tem espaços vazios sem locação. Como eu comentei com vocês, o fundo ele vem crescendo bastante. Se a gente pegar abril de 2023, do ano passado, ele tinha menos de 100 mil cotistas. Hoje, em março de 2024, tem mais de 161 mil. O fundo tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6
torres, né? São 6 prédios comerciais, prédios muito bem qualificados em regiões bem nobres aí de São Paulo. Ele tem 36 inquilinos, sendo que aqui o fundo aqui, ó, o FL 4.440 tem 3% de vacância, ali na Vila Olímpia tem 38%, que tá dando aí uma vacância bem alta para o fundo. Eles resolvendo isso aqui, o fundo começa a arrecadar mais dinheiro. O fundo é totalmente concentrado em São Paulo, isso não é um ponto ruim, porque, cara, o PIB do Brasil movimenta aqui maior em São Paulo, lajes comerciais, todas as empresas sempre focam em estar em São Paulo, nas grandes cidades, e 65% dos imóveis do fundo são classificados como AAA, a melhor categoria de classificação de um imóvel. Aqui a gente pode descer, ver um pouquinho do fundo, a gente pode analisar isso aqui, até trazer isso aqui mais a fundo em um próximo vídeo. Aliás, se vocês quiserem que a gente traga um vídeo aí falando sobre o PVBI, a gente faz uma análise aqui no próximo vídeo. O resultado dele, em março, ele gerou uma receita de 14,4 milhões, teve despesa de 2,5, teve um lucro de 12,4, fez uma reservinha ali de basicamente 2 centavos, distribuiu 67 centavos por cota. Aqui um pouquinho do que o fundo fez aí desde junho de 2020, né? Então ele tem comprado, tem se mexido aí, né? Feito compras, emitiu cotas e tudo mais. E o fundo vem ganhando cada vez mais dinamismo aí e cada vez mais investidores estão olhando para o PVBI como um fundo bacana de lajes corporativas. O segundo fundo da nossa lista, o HGBS11. Cara, na minha opinião, esse aqui é um fundo que muita gente esquece dele, principalmente porque uma cota dele custa aí R$224, mas ele é um dos fundos mais antigos da bolsa no segmento de shoppings, cara. O cara começou lá em 2006. Então, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, eu nem sonhava em investir em fundos imobiliários. Os caras já estavam lá com a gestão, entregando os rendimentos, o fundo tem um histórico aí muito bacana. Então uma cota dele custa aí quase R$225, subiu 13,55% nos últimos 12 meses, pagando 9,41% de yield nos últimos 12 meses, patrimônio quase 3 bi, está sendo negociado abaixo do VP, tem 114 mil cotistas, pagou 1,75 no último rendimento. E como vocês também podem procurar aí, se o fundo que vocês investem, estão analisando, ele vem aumentando os rendimentos aí ano após ano. Você pode vir aqui no Status Invest, tá? Não é nenhum jabá. Você vem aqui em agrupar por grupo, coloca aqui o máximo e você analisa aqui como foi o rendimento anual dele. Ó. Então, desde 2016, ele vem aumentando ali consecutivamente os aluguéis ano a ano. Ó. Então, em 2016, ele pagou por cota R$ 9,66. Aumentou em 2017 para R$ 14,62, 2018, 16 e 19. 2019 estava pagando 17,40, depois teve aí, cara, pandemia, o fundo derrubou lá embaixo, mas ele já voltou se recuperando. E olha só, em 2023 ele entregou o maior rendimento dele dos últimos 8 anos, pagando aí R$ 20,10 por cota. Então é um fundo muito bacana. Quem faz a gestão desse fundo aqui é a Red Investimentos, é uma das top 5 gestoras aí. Cobra uma taxa de administração de 0,60, não cobra taxa de performance. O fundo encerrou seu último relatório em fevereiro com 6,8% de vacância, gerou uma receita em março de 16 milhões, uma despesa de 3,4. Então o resultado operacional dele ali, o resultado final dele foi de 36 milhões, né? Ele teve aqui renda com imóveis, FIIs estratégicos de rendimento, que eles focam aí no ganho de capital. Também tiveram outras receitas aqui, ó, FIIs líquidos de rendimento, CRIs, entre outras coisas aqui, até dinheiro em renda fixa aqui. A gestão é uma gestão de muito tempo no mercado, os caras sabem fazer dinheiro, então eles estão aí sempre em movimentação, ganhando dinheiro com imóveis, FIIs estratégicos, entre outros. Gerou uma receita bem maior aqui do que eles entregaram. Pagaram aqui R$ 1,75 por cota no último rendimento. Como a gente também pode ver aqui, o resultado que ele vem gerando aí nos últimos meses é bem maior do que o resultado que ele está entregando, isso é muito positivo, né? Então o resultado total aqui do fundo em fevereiro foi de 2,74, eles pagaram em 75, em março de 2,87, pagaram em 75, eles estão com resultado acumulado aqui de 2,17 para ir distribuindo aí ao longo do tempo. Falando um pouquinho aqui da diversificação da carteira do HGBS11, 66%, basicamente aí 67% está aplicado em imóveis, 15% em cotas de fundos imobiliários. E olha só, ele tem uma concentração grande aqui, 85% do seu portfólio está em São Paulo, 7% em Tocantins, 4% em Santa Catarina, 2% no Rio Grande do Sul, 1% no Rio de Janeiro e também 1% no Mato Grosso. Cobre boa parte aí da região nacional e tem uma alavancagem bem pequena em relação ao tamanho do fundo, em relação aí também o tempo de gestão, uma alavancagem que representa aí 7,2% do patrimônio do fundo. Vocês podem dar uma olhadinha no relatório, cara, o relatório é bem grande, tem várias páginas aqui e aqui
A vacância do fundo está em 6%, totalmente controlado. O fundo tem vários imóveis, né? Vários imóveis distribuídos aí em várias regiões do país. 6% de vacância para um fundo desse tamanho aqui é tranquilo. Terceiro fundo da nossa lista, o fundo que eu fiz um vídeo específico falando por que o fundo estava caindo, dei minha opinião, se na minha opinião era uma oportunidade, se era um risco. Vou até deixar no final desse vídeo aqui para vocês o vídeo específico que eu fiz sobre o XPLG11, fundo de logística, sendo gestoriado aí pela XP Investimentos. Uma cota dele custa em torno aí de R$ 106,15, pagou 8,76 de yield nos últimos 12 meses, subiu um pouquinho, 9,26, é um fundo bem grande também, 3,3 bi de patrimônio, está sendo negociado abaixo do VP, depois assiste o vídeo que eu já fiz completo analisando o fundo e dando minha opinião lá para você entender se isso aqui é uma oportunidade ou um risco. Tem mais de 340 mil cotistas, pagou 78 centavos por cota no último rendimento, e olha só como ele vem aumentando seus rendimentos aí ano após ano. Se a gente pegar aqui em 2020, onde todos os fundos imobiliários de modo geral sofreram bastante, mesmo assim ele conseguiu segurar aqui um rendimento de R$ 7,00 por cota, ele aumentou um pouquinho aqui em 2021, R$ 7,35, 2022, R$ 8,40 e agora em 2023 subiu bastante, R$ 9,18. Eu sei que tem muita gente que pode pensar assim, nossa Lucas, mas nem é tanto assim. Só que muita gente está acostumada com o resultado que os fundos imobiliários de papel entregaram com a taxa Selic alta. Agora a gente tem uma taxa Selic diminuindo e isso pode pressionar os fundos imobiliários de tijolo para cima. Então até esse resultado aqui não é nenhuma garantia de que o fundo vai continuar pagando mais. Mas o fundo já pagou um bom rendimento mesmo quando os fundos de tijolo estavam tendo uma receita inferior. Agora com a Selic diminuindo, isso daí pressiona a economia, tem mais dinheiro rodando, isso aí favorece principalmente os fundos de logística. Então esse fundo pode sim entregar um rendimento melhor daqui para frente. Vamos continuar acompanhando ele aí para ver como que vai ser o resultado dele nos próximos anos. Então o fundo começou lá em 2018, um dos problemas que vem abaixando a receita do fundo é a questão da inadimplência. Eles estão com 12% de inadimplência, então o fundo tem deixado de receber dinheiro. Eles estão com problemas ali em 5 inquilinos, com destaque ali para a rede de supermercado Dia, que entrou em recuperação judicial. O fundo cobra uma taxa de ADM de 0,95 a 0,75 e também uma taxa de performance de 20% sobre o QCD aí IPCA mais 6. Em março agora gerou uma receita de 25,5 milhões, teve despesa de 3,1, gerou um resultado de 22,3 e distribuiu 23,1. Então ele entregou um resultado maior do que o resultado que ele gerou, queimou um pouquinho de caixa, usou isso aí para segurar o rendimento, pagou 78 centavos por cota. A gente pode ir acompanhando o resultado que ele vem gerando aí ao longo dos meses, com destaque aqui para um resultado negativo em fevereiro e também em março. Então é um ponto de atenção do fundo. O fundo investe 87% em imóveis, 3% em cotas de outros FIIs e 10% em aplicações financeiras, sendo que 34% dos contratos são típicos, 66% atípicos. E o ponto de atenção aqui para esse fundo é que ele é um fundo de galpões logísticos bem concentrado no segmento de varejo. Então 14% da receita do fundo vem da Via Varejo, 3% da Leroy Merlin, 9% da Renner. E se você quiser se aprofundar mais nesse fundo aqui, assiste o vídeo que eu vou deixar para você no final desse vídeo, que eu já detalhei tudo isso aqui para você, dando a minha opinião sincera sobre o que eu acho do XPLG11. Quarto fundo da nossa lista, um fundo que agora algumas pessoas estão começando a olhar um pouco mais para ele, que eu já venho falando isso aqui, cara, há muitos e muitos anos. O BRCO11, o Bresco Logística, também um fundo de galpões logísticos. Uma cota dele gira em torno de R$ 119, pagou 9,21 de yield nos últimos 12 meses, subiu quase 20%, ele já subiu bem mais do que isso aqui nos últimos 12 meses, tá? Ele está sendo negociado hoje com PVP de 0,99, patrimônio aí de 1,8 bi, tem 126 mil cotistas e pagou 87 centavos por cota no último rendimento, sendo que ele vem aumentando aí ano a ano seus rendimentos, ó. Então lá em 2020 ele estava pagando 6,63 por cota, 2021 pagou 6,76, 2022 já começou a se movimentar um pouco mais, pagou 8,04 e em 2023 entregou o seu melhor resultado anual aí desde o seu início, pagando R$ 10,20 por cota. Quem faz a gestão do Bresco é a própria Bresco, ele cobra uma taxa de gestão de 1%, mais 20% aí do QCD, 6% sobre as emissões atualizadas por IPCA. O fundo ele tem 10% de vacância e a média de contrato dos inquilinos desse fundo gira em torno aí de 5 anos, sendo que 37% dos contratos são atípicos e 85% dos inquilinos são classificados na melhor classificação como AAA. O fundo gerou uma receita de 16,5 milhões, teve despesa de 2 milhões, o lucro dele ficou em 14,5 milhões, distribuiu 12,8, então colocou uma reservinha aí no caixa. O relatório desse fundo aqui é bem detalhado, então fica bem claro aqui pra gente, né, as empresas que ele tem de inquilino, como a GPA, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, cara, bons inquilinos, mas quase todos aqui são inquilinos voltados para o varejo, então é um ponto de atenção,
principalmente por conta dessa concentração aqui, ó. A receita dele por cliente, 18% vem do Mercado Livre, 16% da Natura, 15% da Repol, 13% da GPA. Então, são bons inquilinos? São. São inquilinos com uma classificação AAA? São bons imóveis? São. Mas tem uma certa concentração ali em alguns inquilinos que, se sair, pode dar algum problema. É lógico que a gente não vai ficar investindo pensando só nisso, mas é um ponto de atenção para você que está estudando o Bresco aí ou nunca ouviu falar. Tem que levar isso aqui em consideração, porque o fundo vem aumentando seus rendimentos ano após ano, e eu acredito muito que o varejo vai ter uma retomada agora com uma possível queda mais acentuada aí da Selic nos próximos anos. Só que sim, é um ponto de atenção, principalmente alguns inquilinos aí que já deram problema no passado. Como eu comentei com vocês, é óbvio que a gente não vai ficar olhando somente o histórico de dividendos dos fundos aqui para entender se o fundo é bom, se a gestão é uma gestão pró-cotista ou pró-gestão. A gente tem que olhar sempre um fundo como um raio-x e entender exatamente qual é a ideia de gestão, o que eles estão entregando como rendimento e olhar com uma análise mais ampla para a gente entender o que é bom e o que é ruim. Então eu quero saber a sua opinião aqui sobre esses 4 fundos que eu trouxe aqui para vocês. Vocês investem em PVBI, HGBS 11, XPLG 11 ou BRCO 11? Comenta aqui embaixo o que você achou desses fundos. E agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!